Desejar um feliz sábado a todos vocês. Para mim é uma alegria poder voltar aqui e o meu desejo é que todos nós sejamos abençoados com a palavra de Deus nessa manhã. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 12. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta em Apocalipse 12, a partir do verso 7. É a nossa leitura. Nós vamos pensar alguns versos aqui desta passagem e também vamos ler outras passagens relacionadas a ela. Com a sua Bíblia aberta, quero pedir você a gentileza de mais uma vez fechar os olhos para nós buscarmos a face do Senhor. Nosso Deus, chegou a hora em que vamos estudar a Tua Palavra. Não há condições humanas em nós para interpretar esse livro. Por isso rogamos que Teu Espírito, em nome de Jesus, se manifeste, que nos dê entendimento da Tua Palavra, que nos mova a obedecê-la e que nos ajude, Senhor, a ter sempre essa palavra em nosso coração. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O verso 7 do capítulo 12 de Apocalipse diz assim: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. No verso 17, no final da passagem, lemos assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Eu quero falar a vocês nessa manhã sobre o grande conflito, em especial concentrando na vitória do povo de Deus nesta batalha cósmica, universal e milenar, e apresentar a vocês quais são as principais armas que Deus coloca à nossa disposição para vencermos com Ele nesta guerra. Quando você ouve a expressão grande conflito, de que você se lembra? Você sabe que o grande conflito é o nome de um livro, o mais importante livro publicado por Ellen White, o grande conflito. Trata-se de um best-seller que foi e tem sido publicado aos milhões desde sua publicação original. Nesses 2 anos, 23 e 24, é o livro que nós estamos distribuindo no Impacto Esperança, e já produzimos na editora mais de 27 milhões de unidades desse livro, que vão ser espalhados como folhas de outono em nosso país, e estima-se que mais de 1 bilhão desses livros serão distribuídos no mundo. É a expectativa da igreja, tanto nas suas formas físicas quanto também nas suas formas digitais. Então, a expressão grande conflito é o nome de um livro, mas além de nomear um livro, o grande conflito também nomeia uma série de livros. É possível que você saiba que Ellen White escreveu um comentário da Bíblia, comentário inspirado da Bíblia, ao qual ela denominou de série O Grande Conflito. São 5 livros que começam com o Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e O Grande Conflito. Esse conjunto de livros também é chamado de série O Grande Conflito. Mas quando a gente também fala de O Grande Conflito, nós também estamos falando de uma crença fundamental adventista. Não sei se você sabia disso, das 28 crenças fundamentais da igreja, entre elas existe a crença no grande conflito. Essa crença ela é muito importante na nossa compreensão do Evangelho, porque é a partir da ideia do grande conflito, da doutrina do grande conflito, que nós podemos interpretar aspectos muito importantes da palavra de Deus. O grande conflito, como doutrina, fala, portanto, de uma guerra cósmica milenar entre Cristo e Satanás, na qual
o governo de Deus foi ameaçado, uma afronta contra a lei de Deus foi proferida e uma rebelião de Satanás foi inaugurada no céu. E, lamentavelmente, esta rebelião desembarcou no planeta Terra, fez com que nossos primeiros pais se tornassem reféns desta guerra, no primeiro momento aliados, depois reféns desse lado ruim da guerra, o lado de Satanás. E a partir daí, a história da redenção no planeta Terra se mistura com a história desta guerra. Então, quando nós falamos de salvação, de evangelho, de redenção nas Escrituras, nós estamos falando de Deus guerreando contra Satanás para libertar o seu povo que se fez refém, que se fez escravo de Satanás. Então, o que é o grande conflito, senão Deus agindo com as suas hostes, com seus exércitos, para salvar seu povo, para libertar seu povo das mãos de Satanás. Nessa doutrina do grande conflito, que está na Bíblia, é uma doutrina bíblica, nós encontramos, portanto, o que nós chamamos de metanarrativa bíblica, ou seja, a grande história da Bíblia é contada a partir deste conflito, desta guerra. Nós entendemos também o papel importante que a lei de Deus desempenha na história da humanidade, na história do universo e na história da salvação. Nós entendemos também, com a metanarrativa do grande conflito, que Deus fez seres livres. Nós não somos seres autômatos, teleguiados por uma vontade pré-definida de Deus. Deus nos fez como criaturas livres, portanto podemos amá-lo ou não, e isso está ao alcance da nossa escolha, e é o grande conflito que nos ensina isso. Como eu disse a vocês, o grande conflito é uma grande metanarrativa que confere sentido às Escrituras, é a moldura de ouro que envolve a história da redenção. E é sobre esta acepção do nome, o grande conflito, que eu gostaria de me demorar um pouquinho com vocês nessa manhã. Não o grande conflito como livro, não o grande conflito como série, mas no grande conflito como uma crença fundamental da igreja adventista do sétimo dia. A passagem bíblica mais completa para a gente entender a história do grande conflito na Bíblia é exatamente essa que nós escolhemos hoje, Apocalipse capítulo 12. Aqui nós encontramos a origem do conflito no céu, seu desembarque na terra, as estratégias do inimigo, que ora se apresenta como dragão, ora se apresenta como serpente nesse capítulo. É apresentada aqui também a vitória de Cristo na cruz e as armas que Cristo coloca à nossa disposição. E este capítulo também apresenta o embate final entre Cristo e Satanás, entre os exércitos de Cristo, que somos nós, o seu povo, e os exércitos de Satanás. Apocalipse 12, 17 é exatamente esse verso que apresenta o cenário final. O livro O Grande Conflito, como eu disse, é um grande clássico e obviamente retrata a fase final dessa guerra, mas existe um parágrafo nesse livro muito conhecido, e é possível que você já tenha ouvido esse parágrafo, já tenha lido, e talvez alguns até tenham já memorizado pelo menos parte deste capítulo, que é muito importante. E eu queria aproveitar e mostrar para vocês, relembrar para vocês esse parágrafo, né? O último parágrafo do grande conflito. Lembra como termina o livro do grande conflito? O grande conflito terminou, não é? Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado, uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação, daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. É lindo isso, né? Este parágrafo é o último parágrafo do livro Grande Conflito. Termina com a declaração
que tudo reconhece no universo que Deus é amor. Agora eu fiquei pensando, se esse parágrafo, ele retrata o final do conflito, talvez uma reversão desse parágrafo ajudaria a gente a entender como é que o grande conflito começou no céu. Então eu escrevi uma paráfrase para esse parágrafo, para tentar entender como é que o grande conflito começou. Para a gente tentar montar um cenário do início da guerra. Ficou mais ou menos assim. O grande conflito começou. Pecado e pecadores existem. O universo está contaminado. Toda a vasta criação não vibra mais na mesma pulsação de harmonia e felicidade. Do coração do arqui-inimigo de Deus emanam morte, trevas e tristeza, o que afeta todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, em todas as coisas animadas e inanimadas, paira a terrível dúvida: Deus é realmente amor? É assim que começa o grande conflito. Aliás, essa é a imagem, esse é o contexto que provoca o início do grande conflito no céu. Uma dúvida foi lançada a respeito de Deus. Havia uma verdade até esse momento absoluta e inquestionável, a verdade de que Deus é amor. Porém, um ataque terrorista foi lançado contra as bases do governo de Deus no céu. Um anjo de luz resolveu questionar aquilo que fundamenta o equilíbrio de todas as coisas. O universo se equilibra na verdade de que Deus é amor. Então Lúcifer questiona o amor de Deus, provoca uma rebelião no céu. Como eu disse, assemelha-se a um ataque terrorista para minar a capacidade de Deus continuar reinando sobre toda a sua criação. Com isso ele questiona as leis de Deus. Ele diz que Deus, por não ser amor, não escreveu leis que sejam justas e amorosas. E a partir disso ele propõe que Deus não seja mais o governante e que ele naturalmente assuma o posto de governo do universo, e que um novo modelo de lei seja implantada no universo, lei esta que seria contrária à eterna, imutável e amorosa lei de Deus. Isso ainda não é o grande conflito. Essa é uma investida de Satanás contra o governo de Deus. A gente às vezes não costuma pensar assim, mas o grande conflito, ele é iniciado pelo próprio Deus. O grande conflito é Deus arregimentando as forças da salvação para defender o seu reino e para defender as suas criaturas. É por isso que em Apocalipse capítulo 12, verso 7, acompanhe comigo a leitura de novo, o texto diz: houve peleja no céu, houve guerra no céu. E veja que a frase que vem na frente apresenta Miguel e seus anjos, não Lúcifer e seus anjos. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. O que o texto quer dizer com esta ordem? Que a iniciativa de guerrear não é de Lúcifer. A iniciativa de guerrear é de quem? É de Jesus Cristo. Lúcifer antecipadamente lançou um ataque terrorista contra o reino, mas essa não é a guerra ainda. A guerra se dá quando Deus diz: eu vou defender o meu reino. Vamos pensar de maneira analógica. A guerra Israel versus Hamas não começou na madrugada do 7 de outubro, quando terroristas invadiram
o sul de Israel. A guerra começou quando Israel declarou guerra contra o Hamas, para defender os interesses daquela nação, para vingar os seus mortos e para manter a estabilidade daquele país. Aqui é a mesma coisa. A guerra não começa com Satanás, com Lúcifer, disseminando a mentira de que Deus não é amor, de que Deus não é justo. A guerra começa quando Deus se levanta para defender os princípios do seu reino. Deus não é reativo na guerra nesse sentido. Deus é o proponente. É por isso que quando nós vamos para Gênesis capítulo 3, no verso 15, quando nós encontramos o desembarque da guerra aqui no planeta Terra, Deus diz: eu porei inimizade entre ti e a mulher. Deus diz: eu sou o sujeito dessa hostilidade, dessa guerra. Você, Satanás, raptou os meus filhos. Você prendeu os meus filhos nessa teia de intrigas e mentiras e falsidades. Eles estão enredados na sua falsificação de reino. Mas eu guerreio contra ti para libertar os meus filhos das tuas mãos. Esse é o nosso Deus, que faz guerra para salvar, faz guerra para amar, faz guerra para vencer a injustiça, a maldade, a violência e o pecado. Algumas pessoas não compreendem muito bem como se dá, porém, esta guerra. Tem gente que pensa que lá no céu, quando o conflito começou, houve guerras militares entre anjos, que ficavam ali atirando flechas uns contra os outros, ou então dando golpes de artes marciais, quem sabe, para defender os domínios. Apocalipse 12 nos apresenta a natureza dessa guerra. O texto diz, no verso 9, por exemplo, que foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. E aqui a palavra é o sedutor. E essa palavra sedução evoca a natureza das armas que Satanás está usando desde o início contra Deus e seu povo. Sedução tem que ver com mentira, tem que ver com palavras colocadas para enganar as pessoas. O texto também na sequência diz, no verso 10, que foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Veja, a sedução e acusação são palavras que compõem o cenário do discurso, das ideias, e não das armas, e não da força física. Entende? O texto está aqui dando pinceladas de significado a respeito da natureza do conflito. Satanás guerreou contra Deus, acusando, mentindo, seduzindo. De outro lado, também nós encontramos as armas que Deus usa para defender os seus domínios. Veja, por exemplo, o que está no verso 11. Aqui é dito que eles, em referência àqueles que creem em Jesus Cristo, no seu reino, no seu poder, é dito: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Veja que o sangue do Cordeiro é uma referência ao sacrifício de Cristo, em que Cristo foi à cruz e entregou a sua vida em nosso lugar. Essa expressão, o sangue do Cordeiro, portanto, remonta à cruz, e a cruz é o momento mais glorioso de pronunciamento de Cristo em favor da humanidade. Na cruz, Cristo deu um brado silencioso, no qual venceu plenamente Satanás na guerra do grande conflito. Cristo foi para a cruz como uma ovelha muda, mas nunca foi tão eloquente, nunca foi tão claro, nunca foi tão explícita a sua declaração de vitória quando ele abriu os braços. Ali Jesus estava vencendo a guerra sem palavras, mas pregando o seu mais poderoso sermão, o mais poderoso sermão que alguém poderia ter pregado. É interessante que esse é um método que é utilizado ao longo das Escrituras. Quando nós vamos, por exemplo, para o embate Caim versus Abel, lá em Gênesis 4, nós encontramos Caim com a sua verborragia, multiplicando palavras. Mas o texto
nos deixa claro que Deus não ouve o que Caim fala. Por outro lado, Abel entra mudo e sai calado daquela narrativa, mas Deus está ouvindo o que Abel está dizendo. Abel não fala nada, mas o justo Abel continua falando, como diz o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 11, verso 4. Ele é eloquente em seu silêncio, e essa é uma tônica dos filhos de Deus ao longo da história, que usam as armas do conflito, se apropriam do discurso silencioso de Cristo na cruz e proclamam a vitória do Senhor Jesus Cristo contra as hostes de Satanás. Além disso, o texto diz, no verso 11 de Apocalipse 12, que nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da própria morte não amaram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. De novo, a ideia do testemunho. O que é o testemunho? É a expressão de uma verdade, é o pronunciamento de alguém. O testemunho é o discurso, é a arma discursiva com a qual Deus enfrenta Satanás e vence a guerra. Irmãos, preste atenção, nós estamos vivendo o auge do grande conflito, e nós precisamos saber qual é a arma que está à nossa disposição para enfrentar e vencer. O texto diz que Jesus venceu com seu sangue, e depois é dito que nós vencemos por causa do testemunho que damos. Testemunho esse que se apropria do discurso de Cristo e o proclama às outras pessoas. O verso 17 de Apocalipse apresenta o dragão irado contra a igreja. O texto diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, que tem duas características. Primeira, guarda os mandamentos de Deus, e a segunda, tem o testemunho de Jesus. O dragão está irado contra a mulher. Essa mulher está situada no tempo do fim, representa a igreja de Deus na atualidade. Apocalipse 12, versos 13 em diante, nos dão esse contexto, porque diz que esta guerra final da ira do dragão contra a mulher se dá depois de 1260 anos, em que houve supremacia das forças do mal contra o povo de Deus, mas houve uma vitória muito importante de Cristo no final desse período. Depois o Apocalipse 3 vai dizer que essa vitória se deu porque uma das cabeças da besta que oprimia a igreja durante 1260 anos foi ferida como de morte. Essa ferida mortal, do ponto de vista histórico, se deu com a prisão do Papa Pio VI em Roma, no contexto da Revolução Francesa. Houve um período ali de guerra, mas esta ferida mortal provocou que surgisse no mundo um ambiente de liberdade religiosa, especialmente nos Estados Unidos da América, para que Deus pudesse suscitar um povo com o qual ele pudesse proclamar para o mundo as suas verdades finais. No entanto, o dragão que teve sua cabeça ferida não morreu, e ele ressurge como que das cinzas no verso 17, para imprimir uma última guerra agora contra a mulher, que é o povo de Deus. Ele tem ira contra essa igreja. Ele quer destruir essa igreja. Ele quer acabar com essa igreja. Por quê? Exatamente porque esta igreja tem duas características que remontam ao início do conflito dele contra Cristo no céu. É dito que esta igreja tem descendentes, essa mulher tem descendentes que são caracterizados por guardar a lei de Deus. Primeira característica. Por que Satanás está irado contra a mulher? Porque lá no início do conflito, ele disse:
as leis de Deus são injustas. O governo de Deus é arbitrário e autoritário. Essas leis não podem ser obedecidas. E quando ele encontra um povo que guarda essas mesmas leis contra as quais ele se levantou no início da rebelião cósmica no céu, ele quer destruir, ele quer devorar. Por isso Satanás tem uma ira fatal contra a igreja de Deus no tempo do fim, por causa da eterna e imutável lei de Deus. O texto diz que os descendentes da mulher guardam os mandamentos. E a palavra guardar aqui tem duplo significado, significados associados, mas diferentes em suas nuances. O primeiro, guardar, significa observar, significa obedecer. Mas o segundo significado, associado a esse, talvez é o que mais provoque ira em Satanás. Porque os descendentes da mulher guardam a lei no sentido de que preservam a lei como um tesouro precioso. Guardar significa colocar num lugar protegido. E é isso que a igreja de Deus é chamada a fazer no tempo do fim: preservar a imutabilidade da lei de Deus. Você está entendendo por que você foi chamado para ser remanescente da mulher no tempo do fim? Descendente da mulher no tempo do fim? Porque você tem um depósito precioso nas mãos e precisa guardar isso. Enquanto, lamentavelmente, a cristandade não guardou a lei, não preservou a lei, permitiu que ela fosse adulterada, modificada, pisoteada, no tempo do fim, Deus tem um povo que guarda essa lei, tal como ela saiu do coração de Deus. Por isso Satanás está irado, porque ele quer destruir quem guarda o depósito precioso de Deus. No entanto, o povo de Deus tem uma segunda característica também que provoca a ira de Satanás. É dito que o remanescente tem o testemunho de Jesus. E aqui de novo o testemunho. Por que Satanás tem ira contra quem tem o testemunho de Jesus? Porque o testemunho de Jesus é a arma fatal que vence Satanás. Entende? A lei é o depósito precioso de Deus, é o caráter de Deus que deve ser preservado, guardado, obedecido. E o testemunho de Jesus é a arma da vitória. É com o testemunho de Jesus que se enfrenta Satanás e vence. Volta para o verso 11: eles, pois, o venceram por causa do testemunho que deram. Então, se você tem a arma que vence Satanás, o que Satanás quer fazer com você? Ele precisa destruir você para destruir a arma, porque destruindo a arma, ele tem chance de prevalecer. Vocês estão entendendo? O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 19, verso 10 explica o que é o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aqui nós entendemos qual é a característica definitiva da igreja de Deus no tempo do fim. Ela guarda os mandamentos de Deus, preserva os 10 mandamentos, tais como eles saíram do coração de Deus. E tem uma manifestação profética no tempo do fim, por meio de um ministério profético, para defender a igreja contra os ataques do dragão. Agora você está entendendo por que Satanás está fazendo uma empreitada feroz contra o dom de profecia no tempo do fim. Por quê? Porque ele sabe que se ele retirar essa característica da igreja de Deus, a igreja de Deus perde a guerra. Nós usamos o testemunho de Jesus para enfrentar as hostes de Satanás e vencer. Sem o testemunho de Jesus, sem o dom de profecia, nós estamos de mãos limpas contra um inimigo que vem com a bomba atômica contra nós. Entendem isso? É por isso a fúria de Satanás contra o dom de profecia. Esse binômio lei e testemunho não é algo inventado no Apocalipse.
Essas duas expressões, elas andam juntas na Bíblia, e eu poderia mostrar em vários lugares para vocês, mas eu vou mostrar em duas passagens do Antigo Testamento. Convido vocês a deixar sua Bíblia aqui com o dedo aqui em Apocalipse 12, mas vamos comigo até Isaías no capítulo 8. Veja que interessante esta passagem de Isaías capítulo 8, no verso 16. O contexto de Isaías capítulo 8 é a guerra sírio-efraimita, a coalizão da Síria com as 10 tribos do norte de Israel contra o reino de Judá, que tem como capital Jerusalém, a sede do governo de Deus. Então os sírios e os efraimitas querem dizimar Jerusalém. E o profeta Isaías é o profeta na época dessa coalizão sírio-efraimita contra Jerusalém. E ele percebe que existe em Jerusalém um movimento para tentar ouvir necromantes, para ouvir adivinhos, para ouvir profetas espúrios, para saber o que Judá deveria fazer para se proteger contra a coalizão sírio-efraimita que vem contra eles com grande força. Veja, é um conflito, é uma guerra. Então, no verso 16, capítulo 8, verso 16, o profeta Isaías diz o seguinte para a nação de Judá: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Você percebeu o binômio? Resguarda o testemunho e sela a lei no coração. O que é o testemunho aqui? O testemunho é o pronunciamento dos profetas, incluindo Isaías. Lembre-se que nesse período o reino de Deus não tem a Bíblia. O que se tem apenas são 5 primeiros livros de Moisés, a Torá. E os profetas estão se sucedendo um após o outro, dando seus testemunhos. E o que o profeta Isaías está dizendo aqui é o seguinte: se vocês querem vencer a guerra, se vocês querem permanecer de pé contra as ameaças dos inimigos que vêm para invadir o reino, destruir a nossa herança, por favor, resguardem o testemunho, aquilo que os profetas estão dizendo. Guarda o que eles estão dizendo, porque um dia isso vai virar as escrituras, isso vai virar o cânon bíblico, e isso vai ajudar a igreja ao longo da história a vencer o inimigo e a se proteger das investidas do mal. Resguarda o testemunho, mas não é só o testemunho, sela a lei no coração. O que ele quer dizer? A lei de Deus é eterna, mas ela precisa não estar na parede, ela precisa estar dentro de nós, porque isso protege o povo de Deus contra as investidas de Satanás. E ele repete essa mesma ênfase no verso 20, leia comigo. Agora, em se referindo aos falsos profetas que devem ser provados à luz desses 2 princípios que ele apresenta aqui, ele diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Como é que se identifica um profeta verdadeiro? Esse é o contexto. Falsos profetas tentando atrair a atenção do rei de Judá e da liderança da nação. Isaías diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Ou seja, profeta verdadeiro, ele é herdeiro dos testemunhos proféticos de Deus ao longo da história, e ele exalta a lei de Deus. Em outras palavras, um profeta verdadeiro não contradiz o que profetas anteriores disseram, e ele mantém inamovível o status de eterna e imutável lei de Deus. Essa é uma passagem interessante, não? Agora vamos comigo a Provérbios capítulo 29, no verso 18, também é uma passagem muito interessante, na qual aparece de novo o binômio que aparece em Apocalipse 12, 17. Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Eu não sei se isso impressiona você, mas eu me impressiono com a palavra de Deus, com a coerência, com a lógica, com a beleza, com a profundidade da palavra de Deus. Não havendo profecia,
profecia. O povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que o profeta Salomão está dizendo aqui nesse provérbio? Que o povo de Deus tem duas características: o testemunho de Jesus, que é a profecia, e a lei de Deus. E o resumo disso na vida da igreja se torna em felicidade, em bem-aventurança, em prosperidade, em vitória contra Satanás. Por que existe muita corrupção aqui e ali, mesmo entre nós que somos o povo remanescente da profecia bíblica? Porque está faltando profecia na nossa vida, está faltando profecia na nossa casa, está faltando profecia nos nossos púlpitos, está faltando a palavra de Deus. E nós estamos ficando vulneráveis diante das investidas mentirosas, ideológicas, falaciosas da antiga serpente, do dragão, que se apresenta como sedutor, como enganador, como acusador, e sem o testemunho de Jesus, sem a profecia, para blindar nossa mente contra a mentira, contra a sedução, contra a malícia, contra a falácia da antiga serpente, nós nos colocamos como vulneráveis e perdemos as nossas batalhas. Irmãos, é preciso que haja um reavivamento do estudo da Bíblia e do Espírito de profecia em nossas casas, em nossas igrejas. A gente cai diante das investidas de Satanás porque falta blindagem da palavra de Deus na nossa vida. Não existe receita infalível, meus irmãos. Não existe mágica. É a palavra de Deus. É a Bíblia e é o Espírito de profecia. É isso. Não tem outro caminho. Ah, pastor Vinícius, eu acho que é porque eu caio tanto, é porque eu herdei dos meus pais uma tendência terrível para o pecado e não tem jeito. Você está dizendo com isso que Deus não tem poder e que a sua palavra não é eficaz? Por favor, faça um exercício de se voltar para a palavra de Deus e você vai ver as vitórias se somarem na sua vida contra as investidas de Satanás. Vocês querem mesmo que essa igreja se torne um polo de evangelização nessa cidade? E que ela seja multiplicada aqui? Exaltem a palavra de Deus e os princípios da Bíblia e do Espírito de profecia aqui. Tomem todas as decisões administrativas dessa igreja, dessa comunidade, com base na Bíblia e no dom profético, e vocês não serão derrotados, vocês serão vitoriosos sempre. Coloquem isso na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Coloquem a palavra de Deus e seus princípios como fundamento de tudo que você fizer, e você não será derrotado, você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Porque essas são as armas que Deus colocou à nossa disposição, mas elas se encontram fechadas e empoeiradas nas nossas casas. Enquanto o Facebook, o Instagram, o YouTube, o Netflix, o Amazon Prime, eu não sei mais o que, assumiram o protagonismo da nossa vida e nos fizeram robôs autômatos dos algoritmos que dirigem aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente compra, aquilo que a gente sente, e transmitem toda sorte de ideologia, de pecado, de promiscuidade para dentro da nossa casa, e vão destruindo as nossas bases espirituais, as nossas famílias vão ruindo, e nós vamos aplaudindo e pagando para que Satanás nos derrote. E a palavra de Deus fechada, nem um versículo lido, muito menos um capítulo. Ellen White, não creio mais, não uso mais, não é mais importante o dom profético. Isso é coisa do século retrasado. Está aí, irmãos, a receita para a derrota. Mas nós podemos vencer pelo sangue de Jesus e pelo testemunho que nós podemos proclamar. Se nós exaltarmos a palavra de Deus, se houver um reavivamento da antiga e da verdadeira piedade entre nós, e não existe reavivamento, olha aqui para mim, por favor, em nome de Cristo, não existe reavivamento verdadeiro sem exaltação da palavra de Deus. Com todo respeito aos músicos,
Não se faz reavivamento em igreja com louvor. O louvor compõe o reavivamento, mas não se faz reavivamento com sentimento provocado por música. Apenas. Não se engane, não se iluda achando que você está reavivado espiritualmente porque você sentiu coisas gostosas quando você ouviu boas músicas na igreja. Não se faz reavivamento com isso, só se faz reavivamento com a palavra de Deus sendo proclamada e vivida. Todos os grandes reavivamentos da história da humanidade começaram com um homem lendo a palavra de Deus, primeiro para si, depois para outras pessoas. É assim que se reaviva a igreja. Ah, pastor, vamos fazer um movimento para salvar os jovens, vamos chamar os cantores X. Não adianta nada. Pode lotar estádios de gente para ouvir música, vai sair pior do que entrou. Agora, convide as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Não importa se não vão todos, mas ali vai começar um movimento poderoso, porque este movimento se apropriou da única arma infalível colocada nas mãos da igreja para vencer o inimigo, e esta arma é a palavra de Deus. Não me entendam mal, eu não estou criticando a música e os músicos. Eu amo a música, sou músico e uso a música no meu culto devocional. Eu estou apenas alertando porque alguns querem reduzir a vida devocional e a liturgia ao sentimento provocado, às emoções provocadas às vezes, apenas por isso. Vamos exaltar a palavra de Deus. Bom, eu quero que vocês voltem comigo a Apocalipse. Nós vamos terminar com o que está escrito em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19, verso 10, é a explicação do que é o testemunho de Jesus. Vocês conhecem bem. O texto diz: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Aqui está o profeta, o apóstolo João, num movimento de tentativa de adorar um anjo. Esse anjo é glorioso, mas ele não é Deus, ele não é o Cristo. Então esse anjo provoca um êxtase no profeta, porque o anjo relata a vitória de Cristo no juízo investigativo. Relata que Jesus é vitorioso contra as hostes do mal. Relata que a igreja de Deus, apesar das grandes guerras que enfrentou, ela vence no final, porque ela é apresentada nos versos anteriores como vestida de linho, que representa os atos de justiça que ela pratica com base no testemunho de Jesus. Então, essa notícia extraordinária encheu o coração do profeta de júbilo, de alegria, e ele, diante daquele anjo glorioso, ele faz um movimento para adorar o anjo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Veja, o anjo diz: você precisa adorar a Deus. E eu vou te dizer como é que você faz isso. Quando você se volta para a palavra de Deus, o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Se você for a Apocalipse capítulo 28, nos versos 8 e 9, você vai encontrar esta mesma cena apresentada de novo. Portanto, são cenas paralelas, com linguagem semelhante. E aqui nós encontramos uma nuance muito importante. O verso 8 diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Viu e ouviu o que? A vitória de Cristo e de sua igreja no tempo do fim. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os teus irmãos que são os profetas e dos que guardam as palavras desse livro. Adoram a Deus. Aqui a gente entende que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia
e que espírito de profecia significa uma pessoa receber o dom de profecia, e essa pessoa é um profeta, o que revela que a igreja de Deus no tempo do fim, mais do que um movimento profético, é uma igreja que tem profeta. Entende? Para você identificar a igreja no tempo do fim, você precisa achar uma igreja que tem a característica de guardar os mandamentos da lei de Deus e ter um profeta verdadeiro. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, que é a manifestação profética na vida de uma pessoa, um profeta. E esse texto nos diz isso daqui. Adora a Deus. Eu quero concluir, no entanto, comparando esses dois textos finais, mostrando para vocês o que vem depois de o anjo mostrar a João que a igreja de Deus no tempo do fim tem a característica do dom de profecia. Quando você volta a Apocalipse 19, no verso 11, que é o verso que vem depois que se fala do testemunho de Jesus. O verso 11 inaugura uma outra cena que não está aleatoriamente ligada à cena anterior. Ela está ligada logicamente a essa cena. Fala-se do testemunho de Jesus, apresenta o que é o dom de profecia. Apresenta o dom de profecia como a base para a vitória da igreja. Isso até o verso 10 do capítulo 19. O verso 11, na sequência, apresenta a cena da volta de Jesus. Você entendeu? Olha aqui para mim. É uma construção. Coloca-se o fundamento do dom de profecia e do testemunho de Jesus. Isso fundamenta a vitória da igreja. E depois disso, apresenta o quê? O que apresenta? A volta de Jesus. Vamos desconstruir isso. Tira o fundamento do dom de profecia, do testemunho de Jesus, dessa construção, e você não consegue encaixar o que na sequência? A volta de Jesus. Por que tem muita gente hoje em dia, mesmo entre os adventistas do sétimo dia, que não creem mais na volta de Jesus? Ou pelo menos não creem mais na breve volta de Jesus? Ou que não anseiam mais que Jesus volte em nossos dias? Porque da vida deles foi retirado o fundamento de quê? Foi retirado o fundamento do testemunho de Jesus e do dom de profecia. Não encaixa a volta de Jesus numa igreja que não tem testemunho de Jesus. É por isso que a igreja adventista do sétimo dia é a única igreja chamada a pregar esta verdade que Jesus volta em breve. É por isso que as outras denominações não têm essa ênfase, porque elas não têm o dom de profecia. Vocês querem que nós percamos também essa característica, irmãos? É possível ser adventista do sétimo dia sem sonhar com a volta de Cristo? É possível? Faz algum sentido ter esse nome, adventistas, se nós não sonhamos mais com a volta de Jesus? Pois é, para sonhar com a volta de Jesus, nós temos que ter aquilo que vem antes da volta de Jesus, que é o que fundamenta essa estrada, que se chama testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Pastor Vinícius, você inventou isso agora? Não. Veja como é que Jesus volta. Apocalipse 19, verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é fiel porque ele vem vencer o seu oponente que é infiel. Ele é verdadeiro porque vence o seu antagonista que é mentiroso. Ele julga e peleja com justiça porque o seu inimigo é injusto e guerreia com falsas e guerreia baixo, jogando sujo. E o texto no verso 13 descreve a glória de Cristo e finaliza dizendo que o seu nome se chama Verbo de Deus. Por que Jesus se chama Verbo de Deus, meus irmãos? O que é o verbo? Vamos lá, o que é verbo? A palavra. E aqui o destaque é: Jesus volta vencendo com a sua palavra, porque a sua palavra é o start da criação. É com a palavra que ele cria tudo. Ele disse: haja luz e houve luz. É com a palavra que ele pronuncia e as coisas que não existem passam a existir. E é com a sua palavra que ele volta para fazer ressurgir da morte os santos,
para que possam viver para sempre com Ele. E é com o poder da sua palavra que aquilo que é corruptível se transformará em incorruptível, que nós nos revestiremos da glória de Cristo e poderemos viver para sempre com Ele no céu. É por isso que Ele é o verbo de Deus, porque a palavra é a arma fatal de Deus para vencer Satanás. Você está entendendo? É na volta de Cristo, até na volta de Cristo, a palavra vai exercer papel protagonista. Ele é o verbo de Deus. E veja que o profeta não está suficientemente satisfeito com essa descrição. E ele diz no verso 14: e seguiram-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E o verso 15 diz: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Sai o que da sua boca? Uma espada. Essa é a espada que sai da boca de Cristo para vencer a guerra final. E esta arma está à disposição da igreja de Deus no tempo do fim, e é com ela que nós venceremos com Jesus Cristo. É com esta arma, o testemunho de Jesus, canônico, as Escrituras, e a revelação especial adicionada por Deus no tempo do fim, a partir do ministério profético de Ellen White, que nós seremos vitoriosos. Sem essas armas, nós perderemos a guerra. Apocalipse 22, versos 8 em diante, vai na mesma toada, apresentando que o justo vai se manter justo, e o ímpio vai se manter ímpio, depois do fechamento da porta da graça. E o que vai definir essas duas posições é a fidelidade ou não ao testemunho de Jesus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. A minha pergunta para vocês nessa manhã é: você vencerá com Cristo no final? Você vai se apropriar da vitória de Cristo e das armas de Cristo para vencer? Ou você vai permitir que Satanás roube essas armas do seu arsenal e torne você e sua família vulneráveis aos seus ataques? É uma escolha que você toma hoje, que tem impacto na sua vida daqui para frente e que vai definir a sua posição naquele dia quando Jesus voltar. Aqueles que abriram os braços para dizer: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, são as pessoas que se colocaram a lutar as guerras de Deus com as armas que Deus colocou à disposição. Eu espero nessa manhã que todos nós sejamos vitoriosos na vitória de Jesus, e é sobre isso que vamos cantar agora. Eu convido vocês a ficar em pé e a cantar da vitória de Cristo, celebrar a vitória de Cristo e se apropriar da vitória de Cristo com as armas que Ele coloca à nossa disposição.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra nessa manhã. A arma infalível para a nossa vitória contra as forças do mal. Por favor, Senhor, permita que essa arma esteja plenamente afiada em nossas mãos, que nós a conheçamos, com ela nos protejamos e com ela possamos ferir as batalhas do Senhor e vencer pela força do Teu poder. Obrigado por essa igreja tão especial, por esses irmãos que são amantes da Tua palavra. Que esse amor permaneça nesse púlpito, nas casas, na vida de cada um. E que Satanás não tenha acesso a nenhum de nós. Que Satanás não vença nenhum de nós. E que naquele glorioso dia, quando Jesus voltar, nós possamos testemunhar do lado certo da história. O Teu Filho voltando nas nuvens do céu, com uma espada afiada que sai da sua boca para ferir as nações e para trazer justiça para o Teu povo. Continua conosco no restante desse sábado, dá-nos a Tua proteção ao voltarmos para casa. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.